Olá, investidor, muito bom dia, seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clear Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, terça-feira, 29º dia de março de 2016. Vamos começar falando dos mercados internacionais, como sempre, falando aí da Ásia, Oceania. Dessa vez não tem feriado, todo mundo já começou a operar nessa terça-feira e o comportamento é misto pelas principais praças no mundo. A bolsa em Tóquio, o principal índice Nikkei, fechou em alta de 0,18%, em queda de 0,18%, melhor dizendo. A bolsa em Hong Kong fechou em alta de 0,10% e o principal índice da China, o Xangai Composite, fechando em queda de 1,3%. As ações chinesas caíram puxadas por pequenas empresas e também um pouco do setor imobiliário. Mas a cautela mesmo ronda por todos os mercados internacionais em função da fala da Janet Yellen hoje em Nova York, a partir de 1h20 da tarde. Portanto, os mercados seguem um pouco cautelosos, voltando do feriado, ajustando seus preços, mas sem conduzir e formar um mercado com maior amplitude. Londres, nesse momento, opera em queda de 0,20%, Paris opera em alta de 0,29% e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, operando em queda de 0,24%. Os mercados seguem cautelosos, conforme eu disse, aguardando essa avaliação do governo, da Janet Yellen sobre a economia global e sobre a própria economia dos Estados Unidos, portanto, segue num ritmo um pouco mais cauteloso. Além disso, o dólar americano vai avançando ante o RAND, peso mexicano, e dólar australiano antes, obviamente, conforme eu disse, da fala da Janet Yellen. Petróleo, WTI, vai caindo com dados de estoque previsto para amanhã, tem dados para sair amanhã. Cobre lideram as quedas, tem dado importante amanhã de petróleo, que vai trabalhando no terreno negativo hoje. Petróleo WTI opera em queda de 1,95%, petróleo do tipo Brent opera em queda de 2,43%, até esperado hoje uma queda percentual maior do que o WTI, porque ontem foi feriado nos mercados na Europa, e portanto tem um ajuste de preço um pouco maior. E o futuro americano nesse momento vai operando em queda de 0,30%, que pelo horário é uma queda considerável, tá? É uma queda que os investidores estão aí cautelosos, procurando entender, procurando saber o que se passa, o que vem por aí pela frente. Portanto, é o momento de ficar cauteloso e prestar atenção, principalmente quando abrir os mercados pelos Estados Unidos. Atenção você aí que está com a Vale, com as empresas ligadas às mineradoras, né? O minério de ferro caiu também nessa madrugada, operou em queda de 1,17%, cotada a 55,11 dólares a tonelada. Portanto, tem aí essa preocupação também com o mercado de commodities. Eu diria a vocês o seguinte, pessoal, já dando uma prévia aí da expectativa do dia, né? Se não fossem os efeitos políticos acontecendo aqui no mercado brasileiro, eu diria que a gente deveria abrir hoje bastante em queda por conta desse cenário de petróleo caindo 2%, futuro americano caindo, possibilidade de alta de juros no mercado americano, que vem voltando a se falar já há um bom tempo, e eu não paro de repetir isso. A alta frágil do mercado americano vem acontecendo já há um bom tempo. Então, eu diria que hoje seria um dia de queda. Mas o cenário político certamente deve dominar o preço por aqui, em função dessa conferência do PMDB, que está marcada para as 3 horas da tarde, onde vai decidir o rompimento pelo governo. O terminal Bloomberg ontem e outras fontes de informação já disseram que está dado como certo o rompimento do governo. Portanto, eu acho até que a Bolsa deve descolar do mercado americano, tá? E trabalhar no terreno positivo em função dessas expectativas. Vamos ver como vai ser a abertura. Muito bem, em termos de dados para hoje,
Nós temos o total pedido de empréstimos do mercado brasileiro, computado por mês de fevereiro, esse dado sai às 10h30. Depois tem a índice de confiança do consumidor, computado pelos Estados Unidos, né? Computado pelo mês de março, dado dos Estados Unidos, é o índice de confiança do consumidor. E depois tem o índice antecedente do mercado chinês, marcado de hoje até o dia 31. É um dado que eu comentei ontem e que pode fazer preço sobre o mercado. Bom, vamos dar uma olhada rapidinho no gráfico do índice Bovespa para a gente poder traçar a expectativa. Veja, o Ibov ontem trabalhou no terreno positivo, mas faltou volume conforme esperávamos em função do feriado nas principais praças no mundo. O mercado segue zigue-zagueando para cima. Eu acho que a gente não deve acompanhar o cenário internacional e deve trabalhar no terreno negativo, terreno positivo para hoje, em função dessa notícia desde ontem à noite, né, de que o PMDB vai romper com o governo e que, portanto, acelera a possibilidade do impeachment, ou a probabilidade de haver o impeachment, e que, portanto, a Bolsa deve seguir subindo, tá ok? E aí, portanto, há esse rompimento aqui dos 51.350 pontos, abre caminho para a minha projeção de curto prazo, que continua sendo nos 53.700 pontos, podendo chegar até 54.000, região de forte resistência, região de trend line de baixa, região de topo anterior, região de resistência e retração de Fibonacci 61 minutos, 61,8%, ou seja, tem uma série de pontos que coincidem lá nos 53.700 pontos. No campo inferior, acompanhando o mercado lá fora, só mesmo a perda do 48.840 pontos para chamar uma realização, procurando aqui 48.100, 47.170 pontos. Galerinha, ontem eu escrevi um artigo, inclusive eu vou colocar o link aí para vocês no chat agorinha mesmo, ó, vou dar um enter aqui, ó, pronto, tá o link aí para vocês darem uma olhada, um artigo sobre o método que eu encontrei para mensurar o impeachment e dizer que esse impeachment, o mercado não precificou o impeachment. Eu acho que esse rompimento do PMDB deve fazer com que a Bolsa continue subindo, Bolsa para cima, dólar para baixo, então eu acho que tem toda a condição possível e imaginária de a gente continuar subindo. Agora, na minha opinião, essa alta tem um limite, porque os preços estão muito apartados da situação da economia, a especulação é muito maior do que a razão, em termos de cenário econômico, indicadores e por aí vai, então uma hora vai precisar haver essa convergência. Eu acho que o primeiro momento é o momento de você confrontar com a expectativa anterior, que era ruim, agora é uma nova, então você tem uma nova expectativa e que, portanto, reacende a possibilidade de novos investimentos, porém, isso tudo tem um limite, tudo isso tem alguma possibilidade de você convergir preços em algum momento, até porque coisas importantes serão discutidas a partir de hoje, como será esse governo, se é um governo de transição, se é um governo para disputar eleições do ano que vem, se é um governo que vai realmente cumprir uma agenda de reformas estruturais importantes e enfrentar um debate aberto e transparente, ou não, se é um governo que vai também buscar pelos interesses próprios e destruir toda a credibilidade e toda essa vontade de mudança dada pelo impeachment. Tem algumas coisas que já podem começar a ser colocadas na mesa, porque o governo do PT está acabado, o ciclo acabou. Mas e o que vem por aí? É poder, né? Então, tudo isso a gente tem que dar uma olhada. Outra coisa também importante que vocês precisam avaliar é que, conforme eu anunciei ontem, tem swap reverso a partir de hoje, 20 mil contratos, foi anunciado ontem depois do fechamento. O swap pode ser que dê uma corrigida forte, pode ser que dê uma movimentação forte em cima do dólar, e vale lembrar a importância, tá? Vale lembrar que é fechamento de mês. Nós estamos aqui no dia 29, temos mais 2 pregões aí pela frente, até o dia 31, e o efeito da rolagem pode começar o mercado pode começar a sentir o efeito da rolagem
logo por agora. Então, vamos ver como é que vai ser esse comportamento aí. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Convido vocês a lerem o artigo, tá ok? Dê uma lida no artigo aí que tá bem interessante, compartilhem e critiquem, tá? Critiquem, que eu acho que a crítica ela é sempre muito bem-vinda para a gente, é sempre bem-vindo para mim, especialmente aqui quando a gente está querendo formar opinião. Um grande abraço, um grande beijo. Vejo vocês amanhã aqui às 8h35 para mais um Morning Call. Bons negócios a todos e até lá. Tchau!